pessoal, estamos começando mais uma live e hoje a gente está indo para a live 117 com uma entrevista super especial que é a Ida. Vamos esperar só o pessoal ir se juntando aqui a gente. Enquanto o pessoal vai entrando na live, eu vou mandando lá na nossa comunidade que a gente já está ao vivo. Boa noite, Fabiana. Boa noite, Ida. Ó, a Ida já está por aqui. Vou colocar aqui. Emanuel, Shirley, entrevista da aprovação no mestrado. Vou fixar o tema aqui para o pessoal que for chegando. Boa noite, Ribeiro. Que legal ver todos vocês aqui. E já vou enviar o convite para a Ida para a gente poder começar o nosso bate-papo. Vocês estão me ouvindo bem? A gente tem muitas coisas para conversar aqui hoje. Estava até conversando um pouquinho antes da live com a Ida. São vários pontos que a gente vai estar conversando justamente sobre preparação para mestrado. E, gente, essa live vale ouro, de verdade. Então, se você está aqui hoje, está aqui participando, com certeza você vai ser muito beneficiado com as coisas que a gente vai conversar. É muita coisa, é muito detalhe que a gente vai aprofundar aqui no nosso debate. Mas sem mais delongas, eu já vou convidar aqui a live para nossa... Convidar a Ida para a nossa live, para a gente poder começar. Pontualidade brasileira, não britânica, mas brasileira. Então, bora lá. Deixa eu ver aqui como é que eu enviar o convite. Certo, acho que agora foi. Opa, sim, deixa eu andar aqui. Opa, Gustavo, acho que vou precisar de uma ajudinha técnica aqui. Tenho, para virar a câmera, tem tipo uma setinha. Isso, Tem tipo agora uma vai. setinha. Duas setinhas. Pronto. Boa noite, Ida. Que Agora legal deu. ter. Boa noite. Deixa eu Fico só muito ajeitar a câmera. certo. Fico muito feliz que Pronto. você está aqui hoje com a gente para poder contar um pouquinho da sua história, apresentando um pouquinho aqui a Ida. Claro que eu vou passar a bola para ela mesmo se apresentar. Mas a Ida ela foi aprovada recentemente no mestrado em Direito da UNB. E ela tem uma trajetória muito bacana, que eu pude acompanhar de perto. A Ida foi minha aluna no GPS da aprovação no mestrado. E hoje a gente tem vários assuntos para conversar. A gente estava até conversando um pouquinho antes da live. São vários pontos para realmente poder contribuir com aquelas pessoas que têm o sonho de ingressar no mestrado. É realmente o nosso propósito aqui durante o decorrer da live. Mas sem mais delongas, vou passar a bola para a Ida, para que ela se apresente. E também, Ida, já depois da sua apresentação, se você já quiser emendar para falar um pouquinho sobre a sua trajetória durante a graduação, eu acho que é bacana. É uma pergunta que eu sempre faço para as pessoas que eu trago aqui para entrevistar, mentorados, até mesmo professores, e realmente para saber se você já almejava ali na sua graduação o sonho do mestrado, tá bom? Então, passo a bola para você e seja, mais uma vez, muito bem-vinda. Primeiramente, boa noite a todos. Muito feliz de estar aqui novamente. É a segunda vez que eu participo. Eu participei, acho que uma outra situação, né, no Mentorando. E, bom, atualmente eu só estou esperando finalizar o certame para poder fazer a matrícula, né? Que agora está na fase de recurso do pessoal de cotas. Mas acredito que essa semana já finaliza tudo, né? Nada que altere assim, a minha situação, até porque eu concorri na modalidade universal. Mas sim, eu me chamo Ida, eu sou pesquisadora, eu atuo no segmento de pesquisa já desde o início da graduação. A minha graduação toda foi muito desenhada mesmo para seguir a carreira acadêmica, desde o início. Eu sempre... Desde o início mesmo, já desde a minha primeira aula, na graduação mesmo, eu já senti muita vontade. Eu ainda lembro da minha professora chegando na sala
professora Cremilda, era professora de Direito Civil, muito feliz. Eu tinha chegado aqui em Brasília recentemente. Eu sou acriana, né? Então eu vim aqui para Brasília para cursar graduação. Eu estava muito animada, com muita expectativa. Então, uma das primeiras lembranças afetivas que eu tenho na graduação foi desse momento, né? E eu fui participando, eu tive muitas experiências. Já no segundo semestre eu participei de um programa de pesquisa e iniciação científica, né? Que é uma ambiência jurídica e compreensão do direito, que tinha essa visão, essa ideia da importância da interdisciplinaridade. Eu acho que até por isso também acabei indo para o direito internacional. Eu participei de outros grupos de pesquisa e grupos de estudos durante a graduação, né, tanto na área do direito constitucional como direito administrativo, mas eu participava, assim, era sempre muitas coisas ao mesmo tempo, assim, muitos temas ao mesmo tempo. E eu acredito que durante essa trajetória eu estava procurando direito internacional, né. Eu tive outras experiências como organizadora de eventos durante a graduação. Publiquei artigos científicos, né? Durante a graduação eu desenvolvi 3 artigos científicos e 3 capítulos de livro. Os três artigos publicados, os 3 capítulos ainda em fase de publicação. E mais para o final que eu comecei a ter experiências de estágio, né? Eu estagiei no STJ e ali eu tive minha primeira experiência com direito internacional. Então, ali naquele momento eu decidi que eu seguiria pesquisando com direito internacional, tanto que o meu TCC foi na área do direito internacional, né? Quando eu tive primeiro contato ali com o direito marítimo. Depois que eu finalizei a graduação, vieram alguns desafios, porque primeiro que eu percebi que eu estava pesquisando numa área ainda não muito compreendida pela academia, que é a carreira acadêmica, que é o direito internacional, né? E acho que mais específico ainda, estudando direito marítimo. Então, comecei a me preocupar em qual instituição eu vou conseguir desenvolver isso, né? Aí que pouco tempo depois eu participei de outros processos seletivos, um deles foi o do IDP, eu fui aprovada no mestrado acadêmico do IDP, e aí 2 meses depois abriu o da UNB. E aí que começa a história, né? Porque algumas situações da vida me empurraram, acho que para encarar o processo seletivo da UNB, porque em situações muito confortáveis, não sei se eu teria coragem, assim, de encarar, até pelas crenças mesmo, né, que as pessoas colocam na gente. Porque você não cursou graduação nessa instituição, porque você precisa conhecer os professores, porque para você entrar tem que ir como professor, como se o professor pudesse te colocar lá, né? O professor não vai te colocar lá, isso não existe, até porque isso daria problema para ele. Né? O professor não pode simplesmente colocar na instituição e isso não funciona dessa forma. Isso daria problema para ele, porque um orientador de mestrado ou de doutorado, eles são pessoas super atarefadas. Como é que o orientando dele vai conduzir a pesquisa e caminhar sozinho nos momentos que ele precisa caminhar sozinho, né? Então, eu vejo o seguinte, o processo seletivo, falando para as pessoas que tem medo, assim, de encarar um processo seletivo como esse, o que eu queria dizer para essas pessoas é o seguinte, olha, o processo seletivo, você não precisa olhar com medo. Você tem que olhar para ele como algo que vai te amadurecer, porque ele existe para isso, ele é para te amadurecer. Por quê? Porque a partir do momento que você vai superando as fases, você vai amadurecendo como pesquisador. É claro que você pode até estar, às vezes, maduro o suficiente e não ser aprovado, mas aí são situações que às vezes acontecem e a gente tem que estar preparado para tentar levar aquilo ali com uma inteligência emocional. Mas assim, eu vejo o processo seletivo como uma forma de amadurecimento. E eu acho que quando a gente consegue superar ele, a sensação que dá mesmo é que você está mais madura. Assim, pelo menos, eu não sei se é pela minha trajetória, porque fui aprovada né, tive já outras experiências, mas eu me sinto assim, realmente muito madura assim, para seguir com esse processo seletivo, mesmo numa instituição assim como a UNB, mesmo tendo a consciência da responsabilidade que porque imagina, ok, você passou, muito legal, bacana, mas você tem que entregar uma pesquisa de peso para a instituição, né? Então tem uma super responsabilidade aí também. E você tem que estar maduro academicamente para compreender isso também. Então, eu acho que o processo seletivo, ele não é para ser visto com esse bicho de 7 cabeças. Eu acho que você tem que olhar para ele tipo, tô tranquilo, tem uma coisa aqui que eu preciso compreender. Eu não sei o tempo que vai levar para eu compreender, mas eu vou me dispor a compreender o tempo que for necessário, assim. Acho que só para começar um pouco, assim, a conversa. Obrigado, Ida. Você falou, tocou em pontos muito importantes que a gente vai estar se aprofundando aqui no decorrer da live,
Mas um que me chamou bastante atenção. Ida, você tá me ouvindo? Acho que você caiu, não sei se foi eu. Pronto, voltei. Eu tô ouvindo. Voltou. Ah, um ponto que você tocou, que eu acho que é muito bacana, que você falou que você se sente mais preparada agora, pelo fato de ter passado pelo processo seletivo. E ontem eu estava conversando justamente isso com os novos mentorados do GPS, que às vezes a gente vê o processo seletivo apenas como algo burocrático, algo como uma barreira para nos impedir. Mas tem uma outra finalidade também, né, que é nos preparar para o que a gente vai enfrentar dentro do mestrado. A mesma sensação que você teve, né, de amadurecimento durante o processo seletivo, eu senti. Né, amigos meus do mestrado também, que eu converso, também tiveram essa experiência. Então, é algo que a gente tem que levar em consideração, porque eu lembro, né, de orientar uma pessoa que ela entrou no mestrado. Eu até citei esse exemplo ontem, conversando com o pessoal. Ela entrou no mestrado em universidade em Portugal. E lá eles olham a média escolar, mas você não tem que apresentar um projeto de pesquisa, é um processo seletivo. Eu assisti essa live, eu acho que eu acho que eu assisti. Aí, e assim, quando ela entrou por conta de uma parceria, acho que de um tribunal que eu trabalhava com a instituição, e foi assim, super tranquilo para entrar. Mas quando ela entrou, pelo fato dela não ter, estava afastada há muito tempo da vida acadêmica, não tinha contato ali nenhum com pesquisa, ela sentiu muita dificuldade, porque tinha artigo, cada disciplina ela tinha que entregar um artigo, tinha a dissertação dela para escrever, e ela não tinha feito nem projeto. Então, assim, ela estava muito desesperada quando a gente conversou, justamente por conta disso. Então, é um exemplo que eu gosto bastante de dar, porque ele ilustra bem, que, ao mesmo tempo, claro, né, o processo seletivo tem, né, a finalidade ali de selecionar os candidatos, mas, ao mesmo tempo, também, né, se a gente olhar com essa perspectiva de amadurecimento, a gente vai crescer. Eu lembro que foi durante o processo seletivo que eu comecei a me aprofundar, por exemplo, em pesquisa empírica. Até então, não sabia nada de pesquisa empírica, e foi foi um conhecimento muito importante para desenvolver a minha pesquisa. Então, eu propus um tipo ali de metodologia empírica no meu projeto, que eu vinha utilizar lá na frente, quando eu estava dentro do mestrado. Então, só pegando o gancho, né, do que você falou, mas vamos seguindo aqui, até porque a gente tem outras questões para poder debater. Mas, Ida, você contou um pouquinho aí da sua história, que você desenvolveu, teve diversas experiências durante a graduação, e nesse caminho, como é que você me conheceu? Então, eu conheci justamente na minha preparação para o processo seletivo da UNB, porque o que acontece? Cada edital, ele é uma situação diferente, né? Porque cada instituição, ela tem a sua própria concepção do tipo de pesquisador que ela quer formar, do perfil do pesquisador que você quer formar. Isso é natural. Uhum. Então, quando eu comecei a estudar o edital da UNB, eu percebi primeiro, muito diferente dos outros que eu cheguei a ter alguma experiência e cheguei a prestar. E é uma coisa muito mais profunda, né? Mas, ao mesmo tempo, como eu falei, como eu percebi que eu iria seguir o caminho para o direito internacional, então, você imagina, né? Decidi seguir carreira acadêmica, tá? Agora, qual área do direito? Direito internacional. O direito internacional, ele ainda não é muito bem compreendido, assim, né? Tanto no aspecto, principalmente no prático, mas ainda também no científico. Então, aí que eu comecei a achar interesse, falei, legal aqui, né? Então, tive ali aquela primeira experiência no STJ com direito marítimo, segui pesquisando, aquilo foi meu tema de TCC. Eu adaptei esse projeto para o processo seletivo do IDP, ele foi aprovado. Uma parte desse projeto eu adaptei para o processo seletivo do grupo de pesquisa em Direito do Mar, o Centro de Estudos em Direito do Mar da USP, que é um grupo de pesquisa que eu sigo participando até hoje. Eu sigo pesquisando em Direito do Mar, embora o meu projeto, a minha dissertação não é em Direito do Mar, é um outro eixo do Direito Internacional, ainda no Direito Internacional Privado. Eu sigo ainda no Direito Internacional Privado, e que é o que eu mais gosto do Direito Internacional, é isso, que você pesquisa o mundo inteiro, né? Uma das coisas mais interessantes, por exemplo, na minha potencial orientadora, que acho que já é orientadora mesmo, acho que já dá para falar, né?
ela pesquisa de direito marítimo a direito espacial, assim. É um negócio incrível, assim. Eu acho isso maravilhoso, é muito interdisciplinar mesmo. Só que eu fui vendo qual instituição que eu vou conseguir me desenvolver como pesquisadora, né? Ou no direito marítimo, direito do mar, ou direito internacional. Então aí veio o grupo da USP que me deu, assim, acho que um grande apoio nesse sentido, né? Porque eu fui começando a entender, eu não sou a única pessoa que chegou nesse tema, né? Porque quando você começa a pesquisar um tema muito nichado, ainda muito novo, e a gente entra muito novo na graduação, e na graduação você não sabe muito o que fazer com aquilo, porque as pessoas olham para o tema e falam, nossa, mas que coisa específica, né? Mas que coisa diferente, mas... Então, você precisa de ajuda de um professor que te conduza aquilo ali, para você seguir se desenvolvendo. Então foi aí que o grupo da USP abriu um pouco a minha mente para isso, e aí eu falei, eu acho que agora eu posso pensar em encarar a UNB. Situações adversas da minha vida também me empurraram para esse processo seletivo, isso foi muito bom, então acho que nesse sentido eu até preciso agradecer a dificuldade que às vezes a vida coloca pra gente, né? Olhar para isso com maturidade e tentando transformar isso numa oportunidade. A minha primeira tentativa no processo seletivo, que foi assim, logo depois da pandemia, eu cheguei até a fase de entrevista. Eu sempre falo que eu acho que uma pessoa que não quisesse seguir carreira acadêmica teria desistido certamente. Mas não era o meu caso. Eu fiquei muito feliz de ter chegado até a fase de entrevista. Eu cheguei à última fase, falei, uau! Que é o que você depois vai perguntar, né? Como olhar a questão da reprovação, né? Que eu acho que você pode até já entrar nesse ponto também. Uhum. Sim, Ida. Em relação à reprovação, porque, na verdade, você chegou até a etapa de entrevista, e como é que foi, né, para você? Porque você mesmo tocou no ponto. Eu acho que é bastante interessante, porque eu já vi muitas pessoas que acabam sendo reprovadas, às vezes, na primeira tentativa, e depois nunca mais tentam o mestrado. Elas falam, mestrado não é para mim, eu tentei uma vez, não passei. E como é que foi? Da onde que você tirou energia, fôlego, para falar, nossa, eu vou continuar até passar? Aí que veio primeiro as situações adversas mesmo da vida, né? Eu coloquei na minha cabeça. Eu vou tentar isso aqui 100 vezes se for necessário. Eu falava para os meus colegas, né? Na minha experiência ali como aluna especial, eu falava para eles, vou tentar 100 vezes. A UNB vai cansar de ver a minha cara aqui. Eu falava isso, assim. Então eu acho que você não pode ver uma primeira... Porque, assim, primeiro, você tem que lembrar que a gente entra muito novo na graduação, né? Então, as experiências fazem parte. Segundo, eu acho que uma reprovação não significa nada, assim, sinceramente. É só um resultado momentâneo de um momento, assim, específico da sua vida, né? Você tem muito que amadurecer. E aí que vem também o seu trabalho, que aí, com o processo seletivo da UNB, foi que eu comecei a pesquisar. Eu costumo pesquisar muito canais, né, de pesquisadores na internet, tanto jovens pesquisadores quanto pesquisadores aposentados, por exemplo, né? Tem um canal de uma professora que eu gosto muito, que eu acho que ela até segue você, que é a Windes Brandão Ferreira, se não me engano, que é uma professora aposentada da Universidade Federal da Paraíba, que é incrível, e ela também tem um canal excelente. Então, assim, foi aí que eu conheci o seu trabalho. Sempre que eu assisti os vídeos, me encorajava muito a tentar. Aí eu fui seguindo, aí segui o seu canal no Instagram, comecei a conversar com você. Eu acho que nessa altura eu já era aluna especial, já estava fazendo a primeira disciplina como aluna especial na UNB e segui conversando com você. E chegou um ponto que eu meio que esgotei os conteúdos. E aí eu tinha que adquirir, né, o produto, afinal, né, não tem como. E aí, me ajuda a te ajudar, né, Gustavo? E aí foi conversando com você, eu não senti em nenhum momento insegurança para seguir com a mentoria, muito pelo contrário, eu achei muito interessante, porque eu acho até o fato de você ser também muito jovem, acho que no caso, eu já vi que você deu mentorias para pessoas mais experientes e tudo mais, mas eu acho que um jovem dialogando com outro jovem também é muito bacana, né? E grande parte, pelo que eu vi ali do seu grupo de mentorandos ali no grupo lá que a gente tem no Telegram, a grande maioria são jovens mesmo, né? Então isso é muito, muito bacana. Achei muito legal, assim, bem diferente mesmo, porque você vê muitos pesquisadores veteranos, inclusive no YouTube mesmo, ou em outros canais. Eu cheguei a pesquisar o trabalho de outros
profissionais, mas eu achei interessante o seu trabalho. Eu fui seguindo, né? Ida, em relação a essa questão, você comentou no início da nossa conversa, você já teve experiência durante a graduação, com pesquisa, você já desenvolvia ali alguns projetos, e geralmente o pessoal que me procura, principalmente para mentoria, são pessoas que estão começando do zero, que nunca tiveram contato, passaram pela graduação, e mesmo essas pessoas que começaram do zero, elas ainda assim conseguem atingir a aprovação. Mas o seu caso é diferente, você já tinha experiência, e mesmo tendo essa experiência, por que você decidiu ter o auxílio ali de um mentor para a sua preparação? Eu acho o seguinte, um pouco, eu acho assim, eu não posso falar muito pelas outras profissões, né? Outras áreas do conhecimento, eu consigo falar até onde eu atuo e especificamente mais na carreira acadêmica mesmo e no direito, mas assim, como eu enxergo um pouco assim a rotina do pesquisador, é uma rotina de atleta, né? Você precisa ter disciplina todos os dias, você não consegue produzir. E precisa ser persistente, precisa ser disciplinado, determinado, curioso, aberto. Então, como é que eu vejo um mentor acadêmico? Eu vejo como se fosse um técnico, assim, de um atleta, sabe? O mentor não faz nada por você. Ele te mostra os caminhos, né? E eu acho que o mentor, assim, se fosse para explicar de uma forma bem simples, é alguém que te ajuda a organizar as ideias mentais, eu diria assim, porque eu tive muitas experiências, né, durante... Como eu te falei, eu fui desenhando. Mas chegou um momento, e eu buscava auxílio dos meus professores, mas chegou um momento que eu precisava de alguém me acompanhando um pouco mais de perto mesmo, só para que eu tivesse um pouco mais de segurança para seguir mesmo, né? E aí, então, eu acho que essa mentoria ela não é só para um pesquisador ainda que está início, né? Está iniciando, que ainda não teve muitas experiências, ainda não publicou algum artigo, nunca participou de um congresso. A mentoria visa isso também, né? A própria mentoria, assim, se você for olhar, ela é didaticamente estruturada para isso. Se você até perguntar como é que você mais gostou da mentoria? Eu gostei do Projeto 27, muito interessante o Projeto 27. E o próprio GPS, mesmo quando você entra nele, né, os módulos, por forma como eles estão organizadinhos, você monta a sua própria disciplina. Eu não assistia um por um, eu assistia aleatoriamente, eu li conforme a minha necessidade, assim, sabe? Mas eu acho assim que falando agora assim, para os pesquisadores mais veteranos, que já aprovaram algum processo seletivo, já publicaram, já esgotaram um pouco assim as instâncias, né? Embora eu ainda acho assim que eu tentei ver mais esse processo da preparação para esse último processo seletivo de uma forma assim, tipo, eu não esgotei tudo não, tem coisas ainda para fazer. E realmente não tinha esgotado, eu ainda não tinha sido aluna especial, eu ainda não tinha participado da revista do programa de pós-graduação em Direito da UNB, que eu sigo como colaborador até hoje, eu gosto muito. E eu ainda não tinha participado de um congresso totalmente voltado para a área que eu pesquiso, que é Direito Internacional, especialmente Direito Internacional Privado. Então, aí para mim fechou um ciclo, mas assim, as pessoas não precisam isso, assim, eu tenho que ter publicado. Não precisa, isso foi uma situação minha específica. Foram situações e assim, pequenas metas que eu mesma me impus, porque, enfim, penso assim, mas para as outras pessoas elas não precisariam isso, né? Eu já vi situações de mentorado seu, que eu acho que entraram, tipo, com 3 meses, né? Entraram, tipo, faltando uns 3 meses para o edital, não tinham ali o Lattes muito rebuscado e tudo mais, mas foram aprovados. Então, assim, acho que vai de situação para situação mesmo, assim. Eu acho que as pessoas precisam entender é que, mesmo na carreira acadêmica, não tem muito uma regra específica, assim, né? Cada pesquisador tem um perfil, é uma pessoa, tem uma história, uma trajetória diferenciada, assim. A única coisa que eu acho, assim, realmente importante é que, se você realmente escolheu seguir a carreira acadêmica, né? Ok, a pós-graduação em estrito sensu, que é aqui eu posso falar com propriedade porque é aqui me interessa. Eu acho assim, você seguiu, você tem que levar isso com muita seriedade. Então eu vou fazer um mestrado, ok, seja o acadêmico ou o profissional, que ambos são importantes, né? Tem pessoal que meio que quer diferenciar, mas não
são diferentes, mas não é que um é melhor que o outro. Eles têm os seus objetivos específicos. Eu acho assim, é levar com muita seriedade mesmo, né? Nos momentos complicados, porque durante o processo seletivo você precisa manter um foco extremo. Eu acho que uma das minhas dificuldades era me desligar um pouco, então eu fiquei até bastante cansada mentalmente. Depois do processo seletivo e também conforme ele foi chegando ao fim, eu fui ficando muito cansada. Porque esse processo seletivo, ele teve situações muito específicas, que foi a questão da suspensão temporária, né? Então, no meio, eu lembro que no dia era um dia da semana, eu não lembro qual, e estava marcada a minha entrevista para o dia seguinte, e acho que ia ser à tarde, 3 da tarde, uma coisa assim. Aí uma amiga mandou mensagem e falou: "Oi, você viu? O processo seletivo foi suspenso." Isso era meia-noite. Então, assim, teve muitas reviravoltas, né? E eu fui ficando um pouco cansada já, porque eu já vinha assim, tipo, foram 9 meses de preparação até o resultado final, né? Mais ou menos. Então, 9 meses muito, muito seriamente, com disciplina, seguindo as orientações, assistindo as aulas, participando de quase todas as lives, né? Então, o que eu posso falar assim, para as pessoas é que não tem uma regra, assim. Qualquer pessoa poderia participar da mentoria e seguir e ser aprovada. É muito mais uma questão de... Você não pode assim, querer, por exemplo, se basear na minha história. Você tem a sua própria história, a sua própria trajetória, e você vai construindo isso. Eu acho que é muito mais assim, sabe? Excelente, Ida. Essa última frase sua, concordo integralmente. Cada um tem a sua trajetória. É claro que a gente pode olhar, né, para outras pessoas, e é natural, é para a gente se espelhar, mas não para querer ser aquela pessoa, porque a gente não vai ser. Cada um tem uma trajetória, tem uma história de vida, e uma coisa que eu sempre converso, né, com vocês, que a gente conversa, durante as lives, durante as mentorias, a questão do propósito. E eu vejo assim que pessoas que são aprovadas, no seu caso, o caso de outros mentorados que eu já tive, pessoas que não tinham experiência com pesquisa, mas que encontraram um grande propósito, um grande porquê de fazer o mestrado. E viram o processo seletivo ali como uma etapa, como uma fase, não um fim em si mesmo. Então, acho que esse é um ponto muito importante, porque o propósito ele vai fazer com que você não procrastine. Vai ter dias que vai ser difícil você estudar, ter dias que vai ser difícil você manter a disciplina. Mas se você tem um grande porquê, do porquê que você está fazendo aquilo, você não para. Então, essa é uma característica que eu vejo muito em você. E eu já sabia, a gente até conversou várias vezes durante o decorrer das mentorias, que a sua aprovação era questão de tempo. Por tudo que você entregava, você sempre buscava entregar mais. E é algo que a gente sempre também tenta conversar, no decorrer das mentorias, e a gente sempre tenta entregar mais do que o esperado. Então, essa é uma característica que você tem. Você correu atrás de diversas experiências. É claro que você poderia ter sido aprovada com bem menos experiências do que você teve, poderia, igual você mesmo comentou. O caso da Marília, ela foi aprovada, ele estava saindo da graduação, terminando a graduação. Em 3 meses foi o processo seletivo dela, ela passou por cada uma das etapas, sem publicação, então isso mostra que dá sim para as pessoas serem aprovadas, mas se você puder ter mais experiências, por exemplo, pessoal, a Ida, ela foi aprovada no mestrado com muito mais experiência do que eu, quando fui aprovado, porque ela já tinha sido aluna de 2 disciplinas, enquanto aluna especial, ela tinha feito teve uma série de experiências que permitiram com que ela entrasse no mestrado bem madura. Então, tenho certeza, isso já falei para você, Ida, que o seu mestrado você vai tirar de letra, porque é algo que você já está acostumada, você já tem a vivência ali do programa, então vai ser algo, não vou dizer que vai ser fácil, mas você vai conseguir levar com tranquilidade, com naturalidade, porque é algo que você já vem fazendo. Então, esse ponto é bastante interessante da sua trajetória, eu queria destacar. Outro ponto que você comentou um pouquinho antes, acerca dessa questão da gente sempre buscar conhecimento, acho que é fundamental. Não é porque a gente publicou um artigo que a gente tem que se achar. A gente sempre pode aprender com outras pessoas. Então, eu, enquanto mentor, sou mentorado de outros professores, sempre aprendo muito.
né? Para mim foi uma experiência muito rica, as disciplinas que eu tive no mestrado, tive disciplina, principalmente as de metodologia que eu tive, inclusive auxiliaram aqui a estar produzindo conteúdo para o pessoal. É, então, assim, a gente sempre aprende, né, com professores, com outros pesquisadores, inclusive de outras áreas do conhecimento. E aí a gente tem que abrir o leque. Eu até conversei com você, Ida, que tem dois professores que eu admiro muito. São professores de áreas totalmente diferentes. Um antropólogo, que é a Débora Diniz, e um bioinformata, que é o Thiago Vidotto. São grandes pesquisadores que compartilham, que produzem conteúdo e que eu aprendo muito, né? Inclusive, a Débora é professora lá do nosso programa, é uma excelente pesquisadora. Então, a gente sempre tem que ter essa... Ela tá, inclusive, entre os maiores pensadores do século, né? Uhum. Só isso. Só isso. Só isso. É uma grande pesquisadora, né? Ela tem pesquisas realmente bem abrangentes, né, em âmbito nacional, em âmbito internacional. E, enfim, então a gente sempre tem que ter, né, essa mentalidade, porque senão a gente estagna. A gente pensa assim, eu já vi isso acontecer, né, de pessoas que pensam assim, para que eu vou contratar uma mentoria sendo que eu já sei escrever um projeto de pesquisa? Às vezes a pessoa pensa, como ela não participou de um processo seletivo, ela pensa que é só fazer um projeto. Mas não é. Existem sequências decisórias anteriores. Existe toda uma escadinha, uma preparação à base, né, que a gente conversa lá no GPS, para a pessoa realmente montar uma boa preparação. Né? Então não basta apenas saber fazer um bom projeto. Ida, em relação... só para a gente confirmar aqui mesmo para o pessoal, você foi aprovado usando a metodologia do GPS? Sim, fui aprovada usando a metodologia do GPS. Eu acho que, para mim, o mais importante eu acho que o mais legal que ela me trouxe foi, primeiro, uma segurança, né? Porque eu precisava canalizar todo esse rol de experiências que eu tinha tido anteriormente. É difícil também. Eu percebo que as pessoas, às vezes, começam a preparação quando elas, de repente, não tiveram alguma experiência durante a graduação com pesquisa. A aflição delas é isso, né? A minha aflição era ter tido muitas experiências, porque eu precisava condensar todas essas experiências, né, e centrar ali numa instituição, e eu fiquei muito feliz depois estudando melhor a linha de Direito Internacional da UNB, que se adequava totalmente com o que eu queria, com o que eu pensava. A própria instituição acho que se alinha muito com o que eu penso também, os professores. E o que mais me chamou a atenção na mentoria foi o Projeto 27. Outras fases também, né, porque o Projeto 27, ele quer a ideia. Uhum. Comentar a ideia do Projeto 27 para o pessoal? Sim, ia comentar agora, que é escrever um projeto em 27 dias, né? Como é que eu tentei fazer? Eu tentei me antecipar um pouco, né? Em dezembro eu tirei férias do meu trabalho, tentei descansar um pouquinho. Do final de dezembro para o final de janeiro, eu escrevi todo o meu projeto, né? A ideia do Projeto 27 ela é muito mais simples. Você, em determinada quantidade de dias, você faz leituras, determinada quantidade de dias você faz fichamentos, determinada quantidade de dias você parte para o projeto, para a escrita do projeto, né? Mas isso você já leu o edital, já sabe como é mais ou menos a estrutura do projeto, já passou por muitas coisas da mentoria. Depois você vai para a fase de revisão e finaliza, e tudo isso em 27 dias. A minha primeira edição, o Projeto 27, eu participei de duas. A primeira edição, que foi ainda em 2021, eu tentei usar mais para finalizar, para escolher o tema, porque eu estava muito naquele desafio. Eu vinha pesquisando direito do mar e direito marítimo e estava achando que talvez esse pudesse ser o tema do meu projeto. Aí, depois que eu entrei como aluna especial e fui me aprofundando, explorando, né, as outras temáticas do direito nacional, eu comecei a gostar de outras coisas também. Então, eu comecei a desenhar o meu projeto em uma outra temática, uma temática totalmente nova, que eu ainda não comecei a pesquisar no programa. Inclusive, é uma dica que eu queria trazer para as pessoas: tá escrevendo o projeto, participa de um congresso. Para mim foi um pouco de sorte, porque aí surgiu uma oportunidade para participar de um congresso internacional, que é
da Associação Americana de Direito Internacional Privado, a ZEDIP, né, encontro de jovens pesquisadores que pesquisam direito internacional privado. E aí foi ótimo. Não era uma coisa que estava prevista ali para mim, né? Mas foi ótimo ter acontecido porque eu tinha acabado de finalizar a primeira disciplina como aluna especial. A disciplina como aluna especial você faz... Depende da disciplina, né? Claro, isso não é uma regra, mas pelo que eu vi, a grande maioria mesmo, a sua nota é composta da seguinte forma: você faz um seminário e escreve um artigo científico. Finalizei a disciplina, aí veio esse congresso. Aí eu fiquei com vontade de submeter um resumo, né? Fui lá, conversei com você, Gustavo, eu vou submeter, o que você acha? Legal, bacana. Desenvolvi, submeti, fui aprovado, participei e ali foi ótimo, porque você tem feedbacks de professores renomados do direito internacional, privado, da área que eu pesquiso, pesquisadores veteranos, e ali eles vão te dar feedbacks, vão fazer perguntas, e algumas perguntas, inclusive, que eu lembro que foi um professor, eu não lembro o país que ele era, eu acho que era da Espanha. Aí ele me fez uma pergunta, e eu não concordo, inclusive, né, com a perspectiva que ele trouxe na pergunta. Isso eu já acho que vai ser uma das camadas da minha dissertação, né? Então, assim, foi ótimo, porque eu saí daquele congresso com um monte de reflexões, e em seguida comecei a escrita do projeto, né? Ali eu já tinha feito algumas coisas anteriores, que é ler as bibliografias, né, as obrigatórias, dos potenciais orientadores, encontrar outras bibliografias que se alinhariam ao projeto e ao programa. Já estava ali, já estava encaminhadinho, né? Com o congresso se alinhou mais, eu consegui encontrar um recorte melhor de pesquisa. E durante dezembro, ao invés de fazer 27 dias, eu me organizei para ter muito mais tempo para fazer, mas assim, com disciplina, para não procrastinando, fazendo todo dia mesmo, né? Então, eu comecei no final de dezembro, eu fui até o dia 31 de janeiro escrevendo o meu projeto. No dia 31 eu submeti o projeto. Então, para mim, foi ótimo o projeto 27, porque eu consegui até adaptar ele para uma necessidade minha, né? Eu vi situações de mentorandos que escreveram um projeto em 3 dias, e isso é legal, é ótimo. Eu preferi desenvolver com um pouco mais de tempo, até para eu ir vendo o que aquilo ali ia se tornando, né? Fazer um pouquinho assim, com um pouco mais de tranquilidade, mas me dedicando determinadas horas por dia. E para mim, assim, já está entrando um pouco a fase mais difícil para mim do processo seletivo. Claro que escrever o projeto é sempre desafiador, porque é o momento que você coloca a mão na obra, né? E a entrevista não é uma fase fácil, como as pessoas pensam. Eu ainda acho a entrevista mais desafiadora do que a fase do projeto, que é o momento que a banca vai associar a sua imagem, o seu perfil, você, com o projeto submetido, né? E ainda tem a questão do tempo, limite de tempo para você apresentar. Então, para mim, acho que o desafiador é o tempo que você submete ao tempo em que é marcada a sua entrevista, o dia da entrevista. Por quê? Porque tem um vácuo e você tem que administrar um espaço vazio. Geralmente, você pode tendenciar a não estudar. O que eu busquei fazer? Eu busquei estudar praticamente todos os dias. Eu só não falo que eu estudei todos os dias porque tinha outra disciplina de aluno especial que eu tinha que finalizar a pesquisa, né, também. Então, mas foi ótimo porque eu ainda consegui pegar uma semana dessa disciplina, e essa uma semana que eu peguei foi essencial para fechar alguns pontos do projeto que eu ainda estava tentando, né, para deixar ele fechadinho. Então, basicamente, meu projeto foi muito fechadinho nessas 2 disciplinas que eu cursei como aluna especial. E eu tentei justamente isso. Assim, todos os dias eu estudava meu projeto. Então, chegou um momento, eu já estava achando que eu teria que tentar novamente. Mas por quê? Não porque eu não estivesse bem preparada, porque eu sabia que eu estava, mas porque o que acontece? É isso que eu penso. Você escrevendo o projeto com um espaço de tempo maior, você consegue detectar, às vezes, um errinho de digitação, uma frase que podia ter sido melhor elaborada. Às vezes acontece da gente encontrar, então imagina você elaborando em um período de dias ainda mais curto, né? Então, eu acho que isso foi essencial, né? Então, chegou no momento na entrevista que eu já sabia exatamente no que eu tinha errado no projeto,
que foi pouco, né? Porque se você olha ali a nota, você pensa, 8,63 nem é uma grande nota, mas a gente sua muito a camisa para chegar naquela nota. Cada milésimo é essencial e cada milésimo é extremamente suado, extremamente suado. É um grande percurso. Então eu acho que foi essencial, porque eu já sabia o que eu tinha errado e lá na banca eu já cheguei falando, eu já sei que errei aqui, o caminho vai ser dessa forma, é assim que a gente vai resolver. E treinei também, né? Me preparei realmente. Então, assim, resumindo, eu acho que o legal da mentoria e dos projetos que tem da mentoria é que você realmente chega preparado para o processo seletivo. E eu acho que uma coisa importante que é importante falar, que a gente não pensa nisso, não se preocupa com isso durante a graduação, é estudar metodologia científica. É a coisa mais importante, gente, metodologia científica. Não tem como. Você nem faz um projeto de pesquisa e você nem sai carreira acadêmica sem metodologia científica. E a gente deixa passar isso em branco durante a graduação, né? Então, me aperfeiçoei muito também na coisa da metodologia científica. Tem, né, o grupo de estudos acho que é em metodologia. GPS. Isso. Então, foi ótimo, assim, porque eu usei... É isso que eu tô te falando, nenhum pesquisador tá totalmente pronto, né? O que a gente sempre ouve dos professores, eles falam, a gente aprende direto com vocês e tudo mais. Então, a mesma coisa. Se eles, que são veteranos, com uma larguíssima experiência, né? A orientadora até fala, tipo, se eu fosse atualizar o meu Lattes mesmo, eu teria que parar de trabalhar, porque para você ver como é grande a experiência deles, né? Então, assim, agora imagina a gente que está começando, porque você teve, porque eu tive algumas experiências, mas isso não quer dizer nada, você tem que continuar tendo experiências para seguir amadurecendo, porque a carreira acadêmica é isso, é ser acadêmico. Então, enquanto você for acadêmico, você vai participar de congressos, escrever artigos, escrever capítulos, escrever livros, dar aulas, fazer pesquisas, e por aí vai, assim, não tem outro caminho. Essa carreira acadêmica, ela é feita disso, né? Excelente, Ida. Você até antecipou algumas questões que eu ia te fazer um pouquinho lá na frente, mas antes da gente seguir para as outras questões, eu quero só puxar aqui, né, e deixar registrado o comentário do pessoal, porque depois vai descendo, outras pessoas vão chegando e os comentários vão subindo. A Ivanilde colocou aqui para você, parabéns, Ida. Tem outro comentário da Damiana. Ida, minha aluna querida, você merece tudo o que de melhor na sua vida puder lhe oferecer. Deixa eu ver. A Ivanilde, Idinha está arrasando. Vamos ver. É minha tia. Vamos ver se sua tia, professora, que legal. Jaonali, maravilhosa, se eu não tiver falado errado o nome dela. É uma amiga do ensino médio. Que legal. A Jo faz medicina, ó. Faz medicina. Então, Ida, vamos falar um pouquinho agora que já passamos aqui acho que eu consegui passar por todos os comentários, mas vamos falar um pouquinho, né, você já antecipou algumas questões, né, acerca da sua preparação, mas para quem está chegando aqui agora, qual o mestrado que você se candidatou? E de uma forma geral, se você pudesse falar, né, como é que foi a sua preparação para as etapas? Quais eram as etapas e como é que foi? Assim, de uma forma sintética, a sua preparação. Eu sei que você já falou um pouquinho, mas agora para a gente condensar aqui. Eu já havia participado de outros processos seletivos. Primeiro eu participei do Instituto Brasiliense de Direito Público, IDP, que agora eles chamam Instituto Brasileiro de Ensino, Desenvolvimento e Pesquisa. Depois eu participei, que é o segundo, né, da UNB, que é o Programa de Pós-Graduação em Direito da UNB. Pós-graduação em estrito sensu, né, que abarca aí o mestrado e o doutorado. Como eu me preparei? Olha, eu acho que a minha preparação... Aí que tá também, da diferença, eu acho, né? Da pós-graduação em estrito sensu para lato sensu. A diferença, assim, são duas coisas muito importantes, mas com segmentos diferentes. Porque, por exemplo, a pós-graduação em estrito sensu, da própria palavra mesmo, né? Do latim, se aprofundar, ir pro profundo, né? É profundo mesmo, é muito profundo. Porque, o que eu percebo? Eu acho que muito mais do que nas carreiras clássicas do direito, né, do operador jurídico, o advogado,
promotor de justiça, juiz, magistrado, delegado, por aí vai. Eu percebo o seguinte, durante a graduação, a gente tem essas experiências. Para quem não quer seguir carreira acadêmica, fica muito aquela coisa. Eu vou participar desse projeto, mas né, não vai fazer muita diferença, ou então não vou participar. Na carreira acadêmica, tudo isso é muito positivo. Então, a minha preparação, ela não era só prática no sentido de, vou estudar isso, vou ler isso, vou escrever isso. Hoje tem um grupo de estudos do GPS, vou participar, vou ler e vou apresentar ali o capítulo que eu fiquei responsável, ou vou ali assistir o módulo sobre entrevista e vou fazer um resumo. A minha preparação, eu tentei pensar o seguinte, uma coisa muito mais assim para além, porque eu realmente quero seguir a carreira acadêmica. Então, eu olhava para as experiências que eu ainda não tinha. Então, assim, terminava a aula, tem o projeto da revista do programa de pós-graduação, né, que é a revista Direito.unb, que eu sou colaboradora. Tem atividades, tem atividades, tem artigos para movimentar. Vamos movimentar, então, a revista, vamos participar da reunião, vamos ajudar ali a editora-chefe. Tem um congresso tal para participar. Vamos participar, vamos submeter. Então, era assim, eu não ficava só focada na preparação prática. Sentar determinadas horas por dia e estudar isso. Eu tentava ir para a extra classe, porque o extra classe é o pesquisador na prática. Então, o extra classe está totalmente vinculado também à sua preparação teórica também, sabe? Então, eu tentei não me focar só nisso, porque eu via que tinha outras experiências. O próprio aluno especial era uma outra experiência que eu não tinha tido, assim. Eu fui aprovada no mestrado do IDP, mas eu não tinha sido aluna especial. E foi excelente, assim, eu amei. Acho que 3 experiências que marcaram muito a minha experiência como pesquisadora foi, primeiro, na UNB, eu acho, assim, né? Assim, mas pesquisadora que eu falo, pesquisadora um pouquinho mais madura, né? Pesquisador que já formou ali e tudo mais. Sem esquecer também do grupo de pesquisa da USP, né, que foi o que me deu um direcionamento para saber como é que eu iria administrar o direito internacional, como é que eu iria seguir pesquisando essa área do conhecimento. Depois que eu compreendi isso, eu parti para a UNB. Como é que eu poderia ir desenvolvendo essas potencialidades? Então, eu tive a experiência do aluno especial, da revista do programa, que eu ainda não tinha participado, nunca tinha visto como é que funcionava uma revista acadêmica por dentro, e é incrível, né? E tem muito trabalho, inclusive, as pessoas nem conseguem imaginar assim, o quanto de trabalho que dá, e é totalmente voluntário, todo mundo ali está voluntário, desde o editor-chefe aos colaboradores e tudo mais, né? E segundo esse congresso, totalmente direcionado, né, porque eu pesquiso. Eu já tinha participado de outros congressos internacionais, mas não tão direcionado porque eu pesquisava. Então, acho que foram as 4 grandes experiências. Então, a minha preparação foi muito assim. Acho que para além da preparação prática, eu tentei trazer uma coisa completa mesmo, assim. E, assim, agora pensando para o lado do GPS e da mentoria, né? Como que era a preparação. Eu tentava não perder as lives, até as gratuitas. No final é que eu não conseguia acompanhar muitas gratuitas, porque eu já estava muito cansada, né? Essas que você faz toda semana. Mas até as gratuitas eu participava. Porque tem muitos padrões também, assim. Por exemplo, escrever uma carta para ser aluno especial. É muito parecido com outras situações da entrevista. Assim, eu assisti uma live de aluno especial, eu já estava como aluno especial. Já sabia como escrever, mas eu assisti a live e teve, acho que, uma dica sua que eu usei para entrevista. Não lembro qual mas eu certamente usei. Então, assim, tem pequenos padrões, tem coisas que se repetem, mas tem coisas novas que surgem, né? Então, assim, é isso. Ir fazendo tudo, né, que você vai falando, ir sempre conversando e trocando feedback com você, né? E seguindo o que a mentoria propõe. A própria mentoria, como eu falei, ela é muito didática. Você vai seguindo ela e você não se perde. Você vai caminhando. Então, você vai conseguindo caminhar e seguir conforme o seu ritmo também. E você respeita também muito o ritmo. Nem que esse ritmo seja um pouco mais devagar, um pouco mais rápido, né? Você só vai apoiando, assim. Então, é isso que eu falo, assim. Eu acho que nesse início, né?
Mas eu olho isso até de uma forma, acho que a longo prazo também. Eu acho assim, é o que eu falo, eu acho o pesquisador, ele parece muito um atleta. Mas você imagina um atleta se preparando sem um técnico? Não tem como. Eu acho isso, assim, né? Eu me inspirei muito no cara, assim, quando eu tava muito cansada, eu escrevi ouvindo ele, que é o Ayrton Senna, né? Acho que vai fazer uns 28 anos aí que ele morreu. E o que eu acho mais incrível nele, assim, é que ele era totalmente... Parecia que a vida dele era só a Fórmula 1, né? Ele era totalmente focado. Enquanto ele não vencia ali um campeonato, ele ficava totalmente ligado. Então eu tentava ficar totalmente ligada, né? No final, eu fui ficando mais cansada. Eu fui tentando, né, conforme você até falou, Ida, vai tentando descansar um pouco mais, porque tá chegando o final e você precisa chegar um pouco mais, né, descansada. Isso, assim. Eu acho que tem mais alguma pergunta, Gustavo. Sim. Eu acabei de lembrar. É interessante, só complementando o que você falou, chegou num ponto, pessoal, que eu questionava, a vida já fez isso, já fez tal coisa, já. Então, assim, não tinha mais nada que a Ida fazer. Realmente, chegou num ponto que eu falei, Ida, vai descansar, porque não tem nada, né? Não tem nada mais para o que você fazer, né? Porque você já estava se dedicando ao máximo, né? Indo além ali do seu limite. E é importante que a gente saiba, né, ter esse controle também, né? Porque se a gente ficar muito ligado, isso pode nos prejudicar. Eu sei que a ansiedade é natural, é normal, eu também fiquei super ansioso, né, para o resultado final sair, mas a gente tem que saber dosar, né? A gente tem que buscar também fazer outras atividades, para que a gente não fique ali 24 horas focado, meu Deus, processo seletivo, porque um processo seletivo, pessoal, para quem não sabe, ele pode ser rápido, né? Já vi processo seletivo que em 2 meses já estava finalizado, mas ele pode ser longo, pode ser que ele dure 6 meses. Então, assim, você vai parar toda a sua vida por conta do processo seletivo. Claro que você tem que dar uma dedicação, tem que estudar, tem que se dedicar, mas existem outras coisas. Você tem o seu trabalho, você tem a sua família, enfim, tem a sua vida pessoal. Então, a gente também tem que saber dosar para a gente não cair nessa armadilha de ficar 100% bitolado no processo, né? Então, essa parte também de dar um pausa é importante, né? Dar uma pausa, descansar, principalmente ali no final de semana, para a gente não ficar tendo contato. E até uma dica, né, que eu acho que é muito bacana, tanto para artigo quanto para projeto, é a gente colocar eles para dormir. A gente ficar um tempinho ali, alguns dias, sem abrir, sem tocar naquele projeto, naquele artigo, para quê? Porque a gente está muito focado. Então, a gente não consegue mais perceber pontos cegos naquele projeto. Então, quando a gente distancia e volta depois para uma nova leitura, a gente consegue perceber falhas, pontos cegos, que até então a gente não conseguia, porque a gente estava imerso ali no projeto, né? Então, só complementando o que a Ida falou, que eu achei bastante interessante, ela citou o exemplo, né, do Ayrton Senna. Atleta de elite tem técnico, né? Então, por que nós, né, que nem ainda chegamos na elite, né, da academia, não precisaríamos de ter um técnico, né, de ter uma pessoa, um mentor, para poder nos auxiliar, para escrever um artigo, para escrever a nossa dissertação, uma tese. Inclusive, Gustavo, é tão verdade isso que a gente segue com o orientador, né? Você tem um professor ali, um professor sênior, pesquisador mais experiente, que ele é selecionado ali para te conduzir e ser o seu mentor, né? Durante toda a sua caminhada ali naquele curso, ou no mestrado, ou no doutorado. Na própria graduação a gente tem no TCC, então é natural, assim, é muito mais mesmo hoje se atentar para essa nova realidade mesmo. Eu acho que acabou que a pandemia abriu um pouco mais isso também, né? Também essa possibilidade da gente trabalhar com mentores, mesmo não conhecendo eles. Por exemplo, não conheço o Gustavo presencialmente. O Gustavo está em Goiânia, eu estou agora em Brasília, então talvez a gente se conheça na UNB quando voltar às aulas, né? Talvez, mas a gente não se conhece. Então, é muito bem comum mesmo. Eu acho que, nesse sentido, a pandemia facilitou também isso, né? Sim, a difusão. Se atentar também à questão da mentoria, a difusão. Você nem estava lembrando desse ponto, mas você tocou. E eu lembrei de outra dica que a gente pode dar para o pessoal,
durante a pandemia eu vi muitos programas de pós-graduação criando canais no YouTube. Então vocês conseguem, pessoal, hoje Sim. assistir defesas de mestrado, de doutorado disponível no YouTube. Coisa que a gente não tinha até então. Então, é algo muito bacana. Professores que estavam ali totalmente no mundo físico, que também começaram a aparecer mais nas redes sociais. Vocês podem conseguir achar palestras. Então, esse ponto que a Ida tocou também, desse período, é muito bacana. E eu percebi que a gente tem aqui a Prim, ela também participou do GPS e ela já é mestranda na UNB, no mestrado em parceria com a STJ, e ela está falando aqui, ó, mentoria propicia alta performance. Bacana Exatamente. ver você por aqui. Exatamente. Obrigado pelo comentário. Ida, uma outra questão, já chegando mais para o finalmente, a gente já falou sobre diversas coisas, mas em relação a medos, né? Quais eram os seus principais medos durante a seleção? E como que você lidou com isso? Os mitos clássicos, né? Ah, mas você vai encarar o processo seletivo da UNB, mas você não se graduou na UNB, você não conhece os professores, você tem que chegar com um professor, com um orientador já, né, uma coisa mais pronta. Esses mitos, assim, que hoje eu tenho o olhar... Primeiro, eu posso falar com um olhar tanto de fora quanto de dentro do programa, né? De dentro como aluno especial e agora já tudo prontinho, né? Praticamente para o aluno regular. Não tem nada disso. Eu concorri com alunos da casa. E não teve um privilégio, assim. Inclusive, a professora que eu fiz disciplina como aluna especial... É uma seriedade tão grande que eles têm e uma ética muito grande. Inclusive, eu até conversei com você com essa situação. Esse processo seletivo tem umas situações muito, muito engraçadas, assim, muito... coisas que a gente não consegue prever, né? Ela estava na minha banca, ela já me conhecia porque eu fui aluna dela, então ela já me conhecia, eu já conhecia ela, mas ela pediu para não participar da banca por já me conhecer. Por quê? Para não perder a sua imparcialidade, né? Então, você vê, ali eu segui na fase de entrevista com duas professoras que eu conhecia apenas, que eram da linha de pesquisa, uma professora pesquisa Direito do Trabalho e outra professora pesquisa Direito Ambiental, se eu não me engano. Eu conhecia só de nome, porque é da minha linha, então a gente conhece mesmo, né? A gente conhece até os outros professores das outras linhas, né? Então, dessa linha eu conhecia mesmo, mas só de nome, assim. Então, ela preferiu não participar. Então, assim, não teve nenhuma ajuda. Foi dedicação, método, preparação, né? Eu estava preparada para todas as fases. Eu acho que um pouco de insegurança pela idade também. Tem um pouquinho isso, a gente fica meio... Você ficar de frente a frente com um professor que você admira, né? Ou professores que têm uma trajetória muito maior que a sua. Mas outra coisa que me surpreendeu muito, eles são extremamente respeitosos ali. Eles não... Claro, eles são, às vezes, um pouco mais, né? Como eu diria, diretos, assim, nas perguntas e ficam mais sérios, mas eles são muito respeitosos, muito compreensivos. Então, que é algo que me fez também, acho que seguir no processo seletivo. A minha primeira experiência, eu gostei muito de ter participado da banca, né? E ali foi ali que eu já vi a minha potencial orientadora, que foi a professora que, entre aspas, destruiu o meu primeiro projeto, assim, né? Ela falou, mas esse projeto tá faltando isso. Eu achei tão legal, porque eu não tinha ainda pego uma professora que dissesse, ó, você precisa melhorar ainda nisso. Então eu falei, quero trabalhar com a possibilidade dessa professora ser minha orientadora mais pra frente. Acabou que deu certo. Então, eu acho que não olhar com medo e com insegurança mesmo, é aquilo que eu já falei, que era coisa que eu tinha, né? E deixa eu ver o que. Mas eu acho que outra coisa importante. Eu fui aprendendo isso, tá? Eu não era assim, mas eu fui aprendendo. Eu acho que qualquer processo seletivo, mas focando nesse processo seletivo e com frieza para o processo seletivo. Eu tinha um amigo que falava assim, você vai fazer uma prova, olha para a prova com desprezo. Claro que olhar para o processo seletivo da UNB com desprezo é um negócio meio complicado, né? Mas ir com frieza, assim, eu diria isso, ir com frieza.
não põe o sentimento, vai com frieza. Ah, quer colocar o sentimento? Coloca o amor, a paixão pelo que você faz, né? Quando eu estava muito já exausta e cansada, eu pensava, olha, foi você que quis, né? Agora vai até o fim. Ninguém te falou, ah, vai fazer mestrado, vai fazer doutorado, segue. Ninguém falou isso pra mim. Eu decidi isso. Então, quando a gente escolhe uma carreira, a gente tem que arcar com o lado, às vezes, difícil dela também, né? A gente trabalha muito com o lado mental, assim, o pesquisador, né? Por isso que às vezes é comum também a questão das doenças mentais, né? Então, você precisa trabalhar isso. E aí, acho que nesse sentido, eu preciso agradecer muito a minha família, porque quando eu estava muito... não conseguia desligar e eles me tiravam, né? Eu falei, não, chega, vamos fazer uma outra coisa, vamos sair, vamos caminhar, vamos... Isso foi importante para mim, porque eu me desligava um pouquinho, ficava menos ansiosa e ia seguindo. Mas, assim, os medos que eu tinha era esse. Primeiro, os mitos clássicos, né? Você não cursou graduação aqui, você precisa ser aluno da casa, você não tem um orientador, você... Essas situações mesmo, de não conhecer a instituição, né? E... a pouca idade, é isso, assim, acho que foram os medos, mas conforme eu ia dando cada passo, isso já foi caindo, porque é o que eu acho interessante, por isso que é interessante a disciplina do aluno especial, para você ver se o seu perfil, se você gosta da instituição, da forma como ela encara, porque cada instituição, ela tem uma intenção, digamos assim, né? Ela tem os seus direcionamentos. O eixo maior no programa de pós-graduação em Direito da UNB é o Direito Constitucional, com as sublinhas ali. E uma preocupação com a questão que a gente já conversou, né? A internacionalização. Daí a importância agora também da questão do direito internacional até, e da linha de direito internacional, que eu me orgulho muito. E me sinto assim, muito feliz por fazer parte da linha, né? Mas é isso, assim, não tem muito, né? Literalmente você não precisa ser gênio para entrar no mestrado, isso é uma bobagem, assim, é muito mais se você se sente vocacionado, tem interesse, se você realmente quer, você consegue, assim, e botar na cabeça, se você quer mesmo, tenta 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 100 vezes, quantas vezes for necessário, que quanto mais você tentar, melhor você vai chegar melhor preparado você vai estar, né? Mais preparado você vai estar. Você vai compreender melhor até o que você vai fazer ali dentro, porque depois que você entra, é responsabilidade, né? Não tem essa coisa do status, como se, entrei, que legal, eu sou um gênio. Não é isso. Você agora vai ter que produzir coisas importantes para o programa. Ele colocou fé em você, agora você precisa retribuir e suprir essas expectativas, assim, de certo modo, né? Então... eu acho que é isso, o próprio processo seletivo ele vai te amadurecer, ele não é ruim, ele é bom nesse sentido. E ele tem se você for olhar, assim, eu acho que didaticamente e metodologicamente, ele é pensado para isso. Se você for olhar, ele é para te amadurecer, para te preparar para você entrar na instituição mesmo, assim. O que pese, claro, os desafios, as dificuldades que a gente conta no caminho, mas que fazem parte. Excelente. Ida, a Sertia colocou aqui um relato e tinha 8 anos escreveu um livro. O pessoal ganhou um prêmio para a escola de R$3.000. O nome do livro é Esquilo Voador. Que bacana. Essa eu não sabia. Eu não estava lembrando também dessa situação. Está escondendo ouro. Então, desde os 8 anos você já era escritora. Que bacana. Eu acho assim, que eu tive uma experiência no ensino médio que é o que me levou muito para a carreira acadêmica. Eu estudei numa escola de ensino médio muito, muito boa. Eu acho até que a professora estava aqui, talvez ela ainda esteja na live. Que a gente tinha feira de ciências, né? A feira de ciências ela é para isso também, para incentivar, e agora já falando do incentivo à carreira acadêmica, que é também um intuito também, de alguma forma, live. Eu acho que o seu trabalho também é isso, né, Gustavo? Acho que a partir do momento que você se torna um mentor acadêmico e cria ao mesmo tempo que tem um lado empreendedor, tem também, eu vejo assim, um lado social, porque se você facilita o entendimento de como seguir a carreira acadêmica, você facilita que outras pessoas possam seguir a carreira acadêmica. E assim, a gente vai ter mais pesquisadores no Brasil, né? Que é o que a gente quer. E no direito, então, eu acho isso assim, essencial, porque eu acho que no direito isso ainda não é muito difundido, né? Seguir a carreira acadêmica, estudar o direito, né? Trabalhar com o direito cientificamente. Ele já é científico, mas
a gente tenta trazer ainda mais o científico com a carreira acadêmica. Então, a gente tinha feiras de ciências no segundo ano, ainda era um projeto piloto, mas no terceiro ano isso ficou bem mais segmentadinho, estruturado, né? E é uma coisa muito engraçada, porque eu acho que já tinha muito uma coisa da metodologia, porque a gente, conforme a gente ia pesquisando, e cada turma tinha um nome de um cientista, né? Então, a minha turma era o Konstantin Tsiolkovsky, que é um cientista russo, que desenvolveu os pressupostos que levaram o homem a romper com a gravidade, né? E o foguete aí chegar na Lua. Então, a gente começou a pesquisar esse cara. E você imagina, na época, não tinha muita... Aí já vem, né, o desafio do pesquisador. Você começa a pesquisar, não tem muita bibliografia a respeito. A coisa da jurisprudência, né? Não tem muita coisa a respeito. Vamos criar aqui uma tese, uma teoria. Aí a gente começou a achar muito material em inglês. Vamos traduzir esse material. A minha turma ali, né? Todo mundo. Pessoal que domina mais inglês, os colegas. Vamos traduzir o texto em inglês. Tá, ok. Agora, o que esse cara lia para ele poder chegar nessa teoria? Vamos ler os livros que esse cara leu. E assim a gente foi caminhando, e apesar dos desafios, né, a gente conseguiu fazer uma feira de ciências legal, a gente conseguiu entender bem não só os aspectos biográficos desse cientista, mas também os pressupostos teóricos mesmo que ele formulou, né, porque para poder chegar no foguete ele pesquisou ali o Zeppelin e o avião, então ele teve uma transição. Então assim, ali a gente já teve um pouco do contato do que é ser pesquisador, os desafios que um pesquisador tem, o tipo de metodologia que vai usar. Ali daria até para dizer que a gente usou o método, né, revisão bibliográfica, metodologia qualitativa, os livros ali que a gente usou clássicos e muita coisa da internet. Então, assim, eu não sei, até hoje quem é o idealizador desse projeto, mas eu acho assim que isso me ajudou, porque quando eu cheguei no curso de Direito, eu falei, então que legal, né? O Direito a gente consegue trabalhar cientificamente, então agora eu vou pesquisar o Direito, né? Então, eu acho que são alguns projetos que... Certamente você também teve alguns projetos que, antes da graduação mesmo, que tenham te incentivado e, enfim, são situações que a gente... Que bom que a gente tem essas vivências e depois a gente consegue compreender melhor, né? Sim. Qual o intuito verdadeiro delas, assim, né, pra gente. Excelente, Ida. Tô chegando aqui nas últimas perguntinhas, só para a gente enfatizar aqui com o pessoal que chegou depois, na sua concepção, uma pessoa que está afastada da vida acadêmica, que não teve experiência com pesquisa, ela também consegue aprender esse método que você aprendeu e ser aprovada? Sim, sem dúvida alguma. Inclusive, a gente tem vários relatos, né, do seu programa de mentoria. Tem vários colegas que já foram aprovados e sim, conseguiram, né? Acho que tem um rapaz, Gustavo, eu não lembro o nome dele, que ele era analista judiciário. Claudinei, eu acho que ele era um exemplo, né? Sim. Então, sim, consegue, sem dúvida. E uma última questão, na verdade penúltima. Como é que você se sente agora depois de ter passado pelo processo seletivo e, enfim, ter vivenciado todas essas experiências? Como é que é? Como é que é essa sensação de ter sido aprovada? Eu já absorvi melhor, assim. Até uns dias eu ainda estava processando isso. Hoje eu já estou planejando, né? Não parei muito, hoje já saiu. Uma das minhas parceiras acadêmicas mandou mensagem, a Lívia, e o nosso artigo científico foi aprovado, que a gente submeteu com a professora. Então, assim, sigo já com os novos projetos, né? E já me preparando, assim, porque depois que começa é muita responsabilidade, né? Então, tentando administrar isso tudo, assim, da melhor forma possível, porque é aquela coisa, depois que você entra, você precisa trabalhar bem, né? Então, eu sei do tamanho da responsabilidade e eu também sei que vai ser um momento muito importante da minha vida. Eu queria muito isso, era o que eu mais queria, né? Assim como tem pessoas que querem passar no concurso da magistratura, outros querem um concurso do Ministério Público,
eu queria isso, eu queria carreira acadêmica, e então esse já é um primeiro passo assim, muito importante, e eu me sinto feliz por. Acho que não só ter chegado, né? Não só ter percorrido toda essa trajetória sem desistir. Eu avalio que consegui conduzir isso muito bem, principalmente com a ajuda da mentoria, mas eu acho que, para mim, o mais legal foram as pessoas que caminharam comigo, porque entrando para a coisa da dadivosidade, da importância, né, da gente ajudar os colegas acadêmicos e a gente receber isso em troca também. Eu conheci pessoas muito incríveis no caminho, né, tanto estagiários do programa, quanto outros colegas, ou do doutorado, ou colegas que estão finalizando agora o mestrado, ou outros que estão entrando agora comigo, assim, é muito legal, assim, a gente conhecer pessoas com o mesmo interesse que a gente, né, só que às vezes pesquisando em linhas de pesquisa diferenciadas, mas com o mesmo interesse. Então, eu acho que para mim é o mais legal isso, assim, seguir com os outros colegas praticamente com o mesmo... como é que eu posso falar? Com as mesmas aspirações, assim, com os mesmos desejos, né? De seguir carreira acadêmica e dar aula na universidade, ser pesquisador, enfim, isso é muito legal, assim. Bacana, Ida. E agora uma última questão, já vou te liberar. Qual o conselho, Ida, para a gente fechar aqui, que você daria para quem é mentorando do GPS, ou também para quem não é, para quem ainda não é mentorando? Vou começar para quem não é mentorando ainda. Para que comecem para que conheçam o programa e o trabalho do Gustavo. Se essa live não tiver sido suficiente para já entrar na mentoria, que comecem a consumir os conteúdos disponíveis, né, os gratuitos, que são excelentes. Que falem com o Gustavo, ele é bastante acessível, troquem ideias com ele. Se possível, entrarem na mentoria. Se entrar na mentoria, perfeito, mas se também não puderem, conhecendo ela certamente vai ajudar bastante, assim como me ajudou, em um menor ou maior grau, mas certamente vai ajudar bastante. E para os alunos que já são mentorandos, para que sigam, porque certamente a aprovação vai vir. Mais cedo ou mais tarde, isso é só uma questão de tempo. E usem o tempo mais a favor do que contra vocês, né? Não olhem para as circunstâncias, não olhem para a reprovação como uma reprovação, porque a reprovação ela é um resultado. E se você sabe onde você está errando, você vai saber onde você precisa acertar. E aí o caminho é mais fácil. E basicamente seguir a mentoria, tentar participar o máximo possível, consumir o máximo possível de conteúdos, explorar o máximo possível o Gustavo, né, nas perguntas, enfim, seguir a mentoria da melhor forma possível mesmo, assim, com muita seriedade, que não tem outra possibilidade. A mentoria ela é montada para que a gente possa ser aprovado. Então, se você seguir tudo isso, você vai ser aprovado, né? E entregar sempre mais, que acho que é a filosofia, né, da mentoria, entregar sempre mais. Excelente, Ida. Muito obrigado. E aproveitando, a gente está nesse clima, conversando aqui também um pouquinho sobre a mentoria, e em sua homenagem pela aprovação, quem está aqui presente na live, e depois dessa live me chamar no direct, eu vou estar fornecendo um cupomzão para quem se inscrever na mentoria até amanhã, até meia-noite, eu vou te fornecer esse cupom. Então, depois da live, me chama no direct, eu te explico todas as informações acerca da mentoria. A gente falou aqui, deu uma pincelada, mas tem muito mais coisa também por trás, pontos aqui que a gente não conversou. Tem um workshop para publicação de artigos, enfim, tem o grupo de estudos, tem as nossas mentorias ao vivo, é muito conteúdo que com certeza vai auxiliar quem realmente quer se aprofundar nesse universo da aprovação no mestrado. Então, se você quer entrar no mestrado, quer ser aprovado, me chama no direct, que eu vou estar fornecendo um cupom para você. Se você fizer sua inscrição até amanhã, tá bom? Então, para quem é uma forma de prestigiar, quem acompanhou a gente aqui durante o decorrer da nossa live, estava até olhando aqui, a gente já tem mais de 1 hora de live, então realmente permaneceu aqui os guerreiros. Ida, tenho só realmente a te agradecer por ter aceito o convite. Na verdade, desde lá atrás, de ter confiado no meu trabalho, de ter entrado na mentoria, mesmo a gente não se conhecendo, você realmente acreditou nesse trabalho e fiquei muito feliz de ter te acompanhado
Você foi uma das pessoas mais dedicadas, né, desde a criação da mentoria, e que sempre entregou mais, né? Então, acho que isso é uma característica muito interessante que você tem e que faz com que você sempre chegue é, mais longe, né? Então, parabéns mais uma vez pela aprovação, obrigado pela disponibilidade do seu tempo, estar aqui hoje conversando com a gente, compartilhando esse tanto de conhecimento que você tem com o pessoal. Realmente foi uma live muito bacana, eu fiquei bastante feliz e tenho certeza também que o pessoal. Então, também quero agradecer todo mundo que esteve aqui hoje com a gente, né, nos acompanhando aí em mais de uma hora de live. Tenho certeza que se vocês pegarem as coisas que a gente falou aqui hoje, as dicas que a gente deu, com certeza vocês vão conseguir realmente já começar a colocar em prática a preparação de vocês, né? Porque foram dicas aqui que eu, quando estava me preparando, eu não sabia. Né? Então, aproveitem esse conteúdo. Se possível, também compartilha com um amigo esse conteúdo. É uma forma da gente sempre estar espalhando essa boa mensagem da pesquisa para atingir mais pessoas, né? Que às vezes pensam, para que eu vou fazer mestrado, né? Nem fiz pesquisa durante a graduação, isso não é para mim. Né? E a gente, com esses conteúdos, consegue quebrar, né, essa objeção, consegue provar que o mestrado ele tem que ser acessível. Mais pessoas têm que acessar o mestrado. Né? Então, esse também é uma nossa grande missão aqui, né, de difundir esse conhecimento e impactar mais pessoas. Então é isso, pessoal. Muito obrigado, Ida. E a gente se vê na próxima Eu que semana. agradeço. Quer deixar alguma última mensagem, Ida? Não, eu só quero agradecer mesmo. Foi um prazer e é isso que eu falei, né? Eu acho que o intuito maior da gente aqui é isso, não é só, a gente não quer, nós não queremos ser os únicos aqui, né? A seguir a carreira acadêmica, a gente quer que outras pessoas sigam também, que elas também possam realizar os seus sonhos acadêmicos, né? A gente não tem esse intuito assim capitalista, individualista, não. É uma coisa muito mais, né, coletiva, digamos assim, né? Então, é isso. Excelente. Obrigadão, pessoal. Excelente noite para vocês. Tchau, tchau.